no maior lago artificial da Europa. Um aplauso para o Alqueva! Vocês estão a precisar de ser hidratados. Maravilhoso, o nosso cenário é maravilhoso, continuam muitas pessoas a usufruir dos desportos náuticos aqui atrás de nós. Quem não se lembra de acompanhar o processo de idealização e construção da barragem e o que poderia significar de positivo, mas também de negativo para esta zona. A barragem do Alqueva foi inaugurada em maio de 2004 e, pessoalmente, no que toca a grandes eventos nacionais ocorridos em 2004, deixa-me aqui, eu prefiro relembrar mesmo do que um certo campeonato, enfim, da Europa. Adiante. Passados pouco mais de 17 anos, como se contabiliza esta relação entre a tecnologia e a vida cotidiana? Que saldo se retira deste projeto? Para falar então do envolvimento da comunidade com o projeto Alqueva, recebemos Vítor Silva, presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo e da Agência de Promoção Externa do Alentejo, José Pedro Salema, presidente da Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, José Calixto, presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz e António José Correia, coordenador da Rede de Estações Náuticas de Portugal. A moderação é com a nossa querida Cristina Esteves, que não saiu do seu lugar. Exatamente, aqui fiquei. Obrigada, Catarina Furtado. Já falamos daqui um bocadinho. Não muito, bem, mais meia hora. Estamos juntos, obrigada. Muito bem, meus senhores, muito obrigada por terem vindo. Bem-vindos a este último painel em que falamos do Alqueva e envolvimento com a comunidade. E José Calixto, vou começar por si e vou-lhe dizer, há pouco estava ali fora a apanhar um bocadinho de ar e veio uma pessoa ter comigo e disse-me, Cristina, um dos nossos receios é que com tantas solicitações o Alqueva possa acabar. Portanto, não chegue para tanta coisa. Temos a agricultura de regadio, etc. Temos imensas valências. Eu pergunto-lhe, José Calixto, se há ou não risco do Alqueva acabar, porque não chega para tanto. Muito bem, cumprimento a Cristina pelo excelente trabalho que está a fazer neste evento, os meus colegas e o engenheiro José Pedro Salema à distância. Muito boa tarde a todos os presentes, Sr. Ministro do Mar também presente já connosco, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Obviamente, como em tudo na vida e como o leitmotiv, o motivo principal deste evento é de facto a boa gestão da água. Obviamente que há risco na gestão da maior reserva estratégica de água de Portugal. Por isso, temos que todos ter confiança plena na capacidade de uma entidade que é a DIA, entidade que gera este equipamento de fins múltiplos e que também deve ter um forte pendor em termos de desenvolvimento regional no Alentejo. Há riscos de haver um colapso deste recurso, mas esse é precisamente o grande motivo que nos deve trazer aqui à reflexão todo este tema da boa gestão da água, a nível mundial com certeza, mas focalizado numa região, o Alentejo e também o Algarve, que são daquelas que mais riscos podem no futuro ter em relação às alterações climáticas. Daí que a região e a preparação que a região tem que fazer e a adaptação a essas alterações climáticas é fundamental. Aquilo que também lhe posso dizer é que o Alentejo sem o Lago de Alqueva seria algo muito diferente. Na minha infância, os bombeiros voluntários de várias terras do Alentejo tinham que ir suprir as necessidades humanas para se poder viver por aqui. E, portanto, todo esse clima de intranquilidade perante um bem que é fundamental para a vida, esse clima, de alguma forma, desapareceu. Não há riscos, mas, na sua opinião, não há receio que, por exemplo, a cultura intensiva aqui desta região venha a ser determinante para criar constrangimentos exatamente no Alqueva? Essa é uma matéria claramente em que tem que haver reflexão e uma análise cuidada. Posso lhe dizer que o plano de rega, o bloco de rega que pedimos para Reguengos de Monsaraz e para toda a região, incluindo outros concelhos em nosso redor, esses 11 mil hectares, maioritariamente são para suprir necessidades de cultura, por exemplo, da vinha. Sim. Para além de não necessitar de tanta água, não é propriamente uma cultura intensiva,
e é absolutamente necessário para essa cultura, para a sua sobrevivência, para a sua competitividade, que essa água venha. Portanto, a questão da água para regadio agrícola é uma questão que pode ter diferentes vertentes. Obviamente, se estivermos a falar de consumos absolutamente insustentáveis no futuro, eu penso naturalmente a EDIA, toda a região, enfim, o país, tem que ter uma postura um pouco mais crítica e contida perante determinadas evoluções. A análise que nós fazemos desta região, penso eu, é uma análise correta com as culturas autóctones, aquilo que nos distingue a poderem ter mais competitividade com o fator água, a que sempre tiveram acesso, mas com o esgotar dos aquíferos naturais, naturalmente, é muito necessária. E João Pedro Salema, bem-vindo. Através de videochamadas, chega até nós, a este painel. Pergunto-lhe como é que, na sua opinião, o Alqueva veio transformar esta região e como é que é feita a gestão entre a eficiência hídrica e uma zona que, de repente, acha que tem muita água. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite e muitos parabéns por esta iniciativa que está a ter uma projeção de facto extraordinária. Tenho que começar, de facto, por aquele desafio que lançava há pouco ao Presidente Calixto. Será que a Alqueva vai entrar em colapso? Eu queria só dar uma mensagem de muita confiança, porque as métricas que nós temos em Alqueva neste projeto, quando comparadas com outros empreendimentos em Portugal ou noutros países, são muito, muito tranquilizadoras. A Alqueva tem a sorte de ter sido construído no século XXI e com o conhecimento, a bagagem científica que nós hoje temos do ambiente, das alterações climáticas, da hidrometria, portanto, tudo isso foi incorporado no desenho da Alqueva. Nomeadamente quando pensamos na água que chega em média àquela secção de Alqueva, comparamos com o volume armazenado e depois comparamos também este volume armazenado com a água que podemos retirar em cada ano, nós temos números muito, muito tranquilizadores. Há pouco a Cristina falava no painel anterior, porque a Alqueva o ano passado já esteve no seu nível mínimo desde 2004. Pois sim, mas ainda assim, isso é verdade, aquilo que disse é verdade, mas ainda assim a Alqueva estava a meio da sua capacidade útil. E, portanto, não estávamos numa situação preocupante. Estávamos perfeitamente tranquilos com a situação que vivemos o ano passado. E este ano, então, o que seria, não é? Estamos muito próximo dos 90%, portanto, estamos com uma tranquilidade muito redobrada. Portanto, podemos continuar aqui nesta região com a cultura intensiva, sem riscos? Não, repare, a agricultura intensiva é, por definição, aquilo que Portugal cria com a Alqueva. Portanto, a Alqueva foi pensado para fazer agricultura de regadio. E a agricultura de regadio, por definição, é intensiva. Nós temos é que retirar um bocadinho do pendor negativo, do caráter negativo que nós associamos à palavra intensivo. É que intensivo não quer dizer mais veneno, mais destruição, mais... nada disso. O que quer dizer é agricultura onde se aplicam mais fatores de produção face a um regime mais extensivo. E onde também se obtêm produções muito, muito mais significativas. O regadio consegue produzir mais riqueza, mais produto por unidade de área, de uma forma espetacular. Nós temos muitos casos, estatisticamente o regadio produz 6 vezes mais riqueza do que o sequeiro. Mas nós temos muitos casos em Alqueva em que essa diferença é de 10 ou 15 vezes. Portanto, alguém que tinha um hectare e que conseguia gerar 100 euros por hectare, hoje consegue gerar 1.500 euros por hectare. Portanto, a diferença é muito, muito grande. É óbvio que só é possível essa diferença com água. Só a água é que vem suprir as necessidades das plantas no verão e, portanto, nós temos um clima mediterrâneo em que quando a temperatura sobe, a precipitação não existe, não é? O que é fantástico para irmos todos para a praia, mas é muito mau para as plantas crescerem, porque quando estão 35 graus e as plantas estão com as ótimas condições de desenvolvimento, a natureza não fornece água, portanto nós precisamos de dar alguma ajuda às plantas para elas atingirem o seu potencial.
E neste momento não está aqui connosco, mas a temperatura deve estar a ultrapassar mesmo os 30 graus. Está realmente um dia fantástico e com este cenário aqui atrás de mim, não sei se conseguem ver, mas há muita gente aqui na praia fluvial e também a desenvolver várias atividades que aqui são permitidas e por isso mesmo falamos de turismo. E nesta questão há realmente uma grande importância no investimento do turismo sustentável. E eu pergunto-lhe, na sua opinião, qual será o contributo que poderá ter o Plano de Recuperação e Resiliência? O Plano de Recuperação e Resiliência não contempla o turismo. Isso desde o início que se sabe isso. Por isso é que o Governo fez um outro plano, que aliás já foi apresentado, já foi publicitado aqui há menos de 2 semanas, e que é um plano específico para a recuperação do turismo nacional. Isso deveria ter sido contemplado? Daí a questão que lhe coloquei. Eu não sei se devia ter sido contemplado. O que eu acho é que devia haver um plano de recuperação para o turismo. Se esse plano está incluído no PRR ou é um plano específico, para mim é perfeitamente indiferente. Nós, as entidades de turismo, em relação ao plano que foi apresentado, sentimos confortáveis, tanto em relação aos seus objetivos, como em relação às verbas que estão disponibilizadas. E como é que esta região, com todo o ambiente que tem, pode ser mais promovida e falando exatamente da questão da sustentabilidade, não é? Não, a questão da sustentabilidade para nós é uma questão fundamental. E a questão da sustentabilidade não é só a sustentabilidade do turismo, é a sustentabilidade de toda a economia que se desenvolve na região. O engenheiro Salema, que eu saúdo aqui, e aliás como os meus colegas, falou da agricultura e enfim, respondeu um pouco a algumas questões que tinha colocado em relação à questão da agricultura intensiva. Eu penso que a questão não se põe, e peço imensa desculpa, eu não sou especialista em agricultura, não se põe tanto em relação ao que é a agricultura intensiva. Todos nós já percebemos que a agricultura intensiva produz muito mais por hectare do que produz a agricultura de sequeira tradicional que nós tínhamos no Alentejo. Para mim há 2 problemas que se põem neste momento. É como é que nós compatibilizamos as diferentes atividades económicas que se desenvolvem no nosso território, nomeadamente a agricultura, o turismo e outras. Eu, por exemplo, posso dizer que neste momento, se eu tiver um monte aqui mais para o Baixo Alentejo, que tiver ali um monte em ruínas e quiser construir um turismo rural, tem mais problemas se quiser fazer mais problemas do que se quiser fazer um olival. Portanto, o problema não se põe da agricultura intensiva, põe-se o ordenamento do território. Nós temos um ordenamento do território muito antigo e é necessário que nós repensemos outra vez, obviamente a partir do Governo e com as instâncias regionais, com todos os atores regionais, um novo ordenamento do território em que todas as atividades possam coexistir de uma maneira harmoniosa. A agricultura, o turismo, a produção de energia, o que for. Essa é uma questão. Há outra questão que eu ponho também, e o engenheiro Salema que me perdoe, eu meter mais uma vez a foice em seara alheia. Eu penso que a questão em relação à agricultura intensiva não é o que ela produz, é o que ela deixa na região de riqueza. A minha cidade é Beja, eu sou de Beja. Não se vê dinheiro em Beja e Beja está completamente rodeada neste momento da agricultura intensiva. Portanto, há aí um outro problema. Isto não tem a ver com a EDIA. A EDIA não tem nada a ver com isso. A EDIA, o seu papel é permitir que a água do Alqueva chegue a todo o lado nas melhores condições e que seja aproveitada com o mínimo, ou rigorosamente, nunca será com 0 de desperdícios, mas com o mínimo de desperdícios. Mas há outra questão que é uma questão política. A riqueza que é produzida na região tem que ficar uma parte significativa dela na região. Penso que isso não está a acontecer. Contrariamente ao turismo, e não quero opor uma coisa à outra, mas o turismo no Alentejo é um turismo, de uma maneira geral, feito de pequenas empresas, empresas familiares. A riqueza que produzem fica cá. Está ali o Sr. Presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz. Ele pode dizer o que é Alqueva e o trabalho que todos nós tivemos, a Câmara Municipal, a Agência de Promoção Externa, a entidades não turismo, tivemos para promover esta região.
E qual é a diferença, isso é uma resposta que ele é que pode dar e não eu, qual é a diferença que existe hoje com a Alqueva e com o trabalho que fizemos bem em promover o Alqueva e os seus produtos, e o que é que ficou aqui para esta região? Então vou-lhe já dar a palavra, mas já dou depois ao António José Correia, mas passo já a esta segunda ronda para o José Calixto, para responder esta questão. É naturalmente uma área que nós dominamos. Eu talvez fizesse uma comparação há uma década atrás. Nós há uma década atrás tínhamos 11 unidades de alojamento turístico. Hoje temos 140. Portanto, conseguimos aproveitar com, de facto, recursos endógenos, muito também recuperando património das aldeias, que é fundamental, e, portanto, disseminando, não fazendo grandes resorts que não são a nossa característica, mas colocando os turistas nas aldeias e em todas as comunidades locais. Isso tem sido um percurso de que nos orgulhamos. Obviamente, e o Vítor Silva tem-nos acompanhado primeiro na agência, agora também na entidade regional de turismo, tem sido um trabalho de promoção da região com a sua identidade sempre à frente e com os seus valores, aquilo que nos distingue, não tentando ser iguais aos outros ou vender da mesma forma que os outros. E isso significa valorizar a olaria de São Pedro de Corval, as mantas de Reguengos, os nossos magníficos vinhos, o canto alentejano, o astroturismo, que é um produto magnífico desta região. E todos esses valores e aqueles que eu não disse são, de facto, desenvolvidos maioritariamente por agentes locais e por famílias da região. E isso tem sido fundamental para criarmos valor e conseguirmos ultrapassar este momento difícil, com dificuldades para alguns, com certeza, mas certamente seriam muito mais dificuldades se esses investimentos, de um momento para o outro, se esfumassem e saíssem da região. E António José Correia, agora você. Faz uma ligação perfeita. Não é? Ligação perfeita, portanto vamos a isso. Mais um parceiro. Fazer a pergunta. Exatamente, a partir da água, como é que se deve e tem-se feito o investimento realmente nestes territórios quando surge água? Qual o nosso desígnio? Eu para já queria eu sinto-me em casa, um homem de água e do mar. Está na água. Aqui, isto é um mar de oportunidades que aqui está, digamos, está aqui um Alqueva de oportunidades, que a gente pode dizer, e mais. E com uma boa cota. O Alqueva com uma boa cota, não está com cota baixa. Está com uma boa cotação. Está com uma boa cotação. Mas mesmo, eu estive cá em anos, eu sou um frequentador do Alqueva e concretamente esta praia aqui, que tem uma característica que eu acho que é muito interessante, que é o seu caráter de acessibilidade. Eu vim para aqui induzido por um amigo que é paraplégico, a quem fiz em determinada altura um batismo de stand-up paddle de surf em Peniche, no Valeal, onde eu sou. E então ele viu aqui a elogiar esta praia devido às características de acessibilidade. E então ofereci-me para lhe fazer um batismo de stand-up paddle, como já fiz aqui ao Presidente Calixto, aqui. E o Vítor, se quiser, também podemos fazer. Agora até há umas pranchas, há estes e-foils que estão aí, mas agora há pranchas de stand-up paddle elétricas também, portanto não te precisas de pôr em pé. Há aqui muitas ofertas. Como? Há aqui muitas ofertas. Muitas ofertas. Para dizer o quê? Que o Alqueva, aqui Monsaraz, Moura, iniciaram um trabalho junto da Fórum Oceano, que eu aqui represento, e foram certificados enquanto estação náutica. E o que é isto de estação náutica? Na prática é pegar na água, pegar nas infraestruturas, ver o que é que existe de oferta ao nível destas micro e nano empresas na área da restauração, da animação turística, da hotelaria, da animação cultural, juntar esses parceiros todos, uma rede colaborativa, e depois ver qual é, pensar, que às vezes nós temos água, mas não pensamos água, pensamos vinho. Olha, bom vinho aqui também, por exemplo, aqui, aquele vinho branco aqui de Monsaraz. Eu não bebi, só bebi água, portanto não estou minimamente influenciado por isso hoje. E pegar nesses fatores todos e tentar encontrar aquilo que pode ser diferenciador. O caso do Alqueva
que já estamos a trabalhar também com Mourão. Não sei se a Presidente de Câmara... Lá está ali. Estive lá hoje, antes de ir para aqui. Tive ali uma praia também acessível, com umas sombras fantásticas, etc. Portanto, estamos a trabalhar com Mourão, mas estamos a trabalhar também com a Landroal, que iniciou agora uma obra fantástica de valorização de Jerumanha, da fortaleza do Forte de Jerumanha, e que é também um fator de esta componente água, o património, todas estas atividades, a cultura que também vem por aí. Isso pode ser diferenciador. E com Portel, também estamos com o Presidente Grilo, de maneira que temos aqui criar aqui um clusterzinho da náutica e, portanto, olha, quero agradecer aqui também ao Presidente EDIA, porque a componente das infraestruturas é com ele. Passa, quer dizer, não é só com ele, passa muito por ele e por isso, Presidente, é continuar a apostar. O Turismo de Portugal, a Presidente, Secretária de Estado do Turismo, esteve aqui o ano passado, quando certificámos, e, portanto, temos aqui um caminho muito interessante. Com mais cota, para com terminar? menos cota... Como? Para terminar? Para sintetizar agora? Para terminar. Bom, isto aqui portanto, podemos continuar a apostar nos territórios do interior, tal como já estamos em Macedo Cavaleiros, em Mirandela, em Vila Verde, e, portanto, são fatores muito interessantes de capacitação das populações com o desporto escolar, os centros de formação desportiva náutica, para pôr gente na água, para pôr a fazer canoagem, stand-up paddle, vela. Aliás, a educação em vários vetores dos mais novos é extremamente relevante, exatamente para os consciencializar da necessidade de estarmos todos mais atentos às questões ambientais do nosso mar, neste caso do maior lago artificial da Europa. E eu pergunto-lhe, Pedro Salema, e muito concretamente é a questão, só temos 5 minutos para o fim, portanto é a questão que vou colocar a todos no fim, que aprendizagem e lições se podem retirar daqui para projetos futuros? Bem, eu acho que se há uma nota que resulta destas conversas ao longo dos últimos 2 dias é a questão da sustentabilidade. Não é? Todos sabemos que só temos um planeta, temos que cuidar dele. Eu deixava uma pista. A pista é de não olhar apenas para a nossa operação, portanto, para dentro da nossa casa, e isto é válido seja para a nossa família, seja para uma Câmara, ou uma empresa, para uma organização. É não olhar apenas para dentro. Com certeza que é preciso fazer essa reflexão e, digamos, limpar as gorduras, tornar-nos eficientes, garantir que dentro da nossa casa não fazemos disparates, não fazemos nenhumas agressões que não devemos, mas temos que pensar também o que é que nós exigimos aos nossos fornecedores. Portanto, quando compramos coisas, o que é que está a montante da nossa cadeia de fornecimento? E, concretamente, na EDIA montante, nós compramos essencialmente energia. Portanto, temos que pensar de onde é que vem essa energia, como é que reduzimos também aquilo que exigimos dos nossos fornecedores. E depois temos que pensar o que é que damos ao mercado, o que é que a montante da nossa, ou a jusante da nossa organização, o que é que existe. No caso da EDIA, há agricultores, há agricultura. Portanto, nós temos que nos preocupar também na EDIA como é que os agricultores gastam a nossa água ou usam a nossa água. Portanto, temos que nos ensinar também a ser melhores regadores, melhores regantes e não desperdiçar de forma alguma um recurso tão precioso. Portanto, esta visão da sustentabilidade integral é fundamental. Portanto, olhar para dentro de casa, olhar para o que compramos e olhar para o que pomos no mercado, portanto, aquilo que nós, a nossa prestação de serviços ou os nossos produtos, como é que vão ser consumidos pelo mercado? Que impacto é que isso vai ter? É esta a grande mensagem de sustentabilidade que nós queremos passar da EDIA, que já estamos a aplicar com a questão do fotovoltaico flutuante, aquilo que falou há pouco, nós estamos os pioneiros nessa área, mas também na comunicação e na evangelização dos nossos clientes no uso eficiente da água. E Vítor Silva, Portugal e a região gostava de ser um dos destinos mais competitivos, seguros e sustentáveis. Eu pergunto-lhe até que ponto, focando-nos na região, obviamente, se a pandemia poderá vir a acelerar essa ambição. Sim, tem toda a razão, essa questão é de resposta óbvia. É evidente que a questão da pandemia
vai acelerar a reflexão que temos de falar sobre a sustentabilidade. O Alentejo, no conjunto do território nacional, vai ser o território que, em primeiro lugar, vai ter que tomar decisões, vai ser o primeiro que vai ter que tomar decisões sobre a questão da sustentabilidade, pela sua dimensão, pelas suas características orográficas, pelas alterações climáticas, não é? E o problema da sustentabilidade não é um problema que vai ser transversal a todos os setores de atividade, como eu já tive a ocasião de dizer ainda há pouco. Nós, no turismo, já nos preocupamos desde há muito com isso. Nós não somos uma região capaz de sustentar um turismo de massas, não temos essas características, nem queremos. E, portanto, sempre... Aliás, é o turismo sustentável e de qualidade. É isso que pretendem. E eu posso dizer que já agora... Só para terminar. Eu posso fazer a publicidade. Nós vamos ter este ano, no mês de outubro, ou novembro, agora não me recordo bem, um Fórum Mundial de Sustentabilidade. É o primeiro Fórum Mundial sobre o turismo sustentável. Vêm as pessoas de todo o mundo para discutir esta temática. E não é por acaso que escolheram o Alentejo. Vai ser em Évora, aqui pertinho, e escolheram esta região porque perceberam que era uma região onde nós já nos preocupávamos há muito tempo com isso. E eu faço notar que é uma organização da própria Organização Mundial de Turismo. Portanto, não é uma coisa só feita por nós. E também não foi por mera casualidade que este fórum, que também é internacional, também é feito no Alentejo, nomeadamente aqui nesta região magnífica do Alqueva. E estamos mesmo na reta final. E António José Correia, pergunto-lhe, num minuto, que lições podem ser retiradas para projetos futuros? Um minuto. As lições. Os territórios têm que acreditar neles próprios, preservá-los. Têm que capacitar todos os operadores, sejam alunos, sejam os operadores com atividades, etc., para esta dimensão desta sustentabilidade. E é nesse sentido que nós vamos desenvolver também ações de capacitação. Todo esse processo passa também pela internacionalização, que o Vítor aqui falou, e o Alentejo está em 2 projetos de internacionalização das estações náuticas. Para saberem mais, vão a www.nauticalportugal.com. Esta é uma terra mágica, como poderíamos estar a fazer aqui a caça ao tesouro. Catarina. Com a Catarina. Mas a Catarina ainda não vou passar para a Catarina. Vamos fazer aqui uma caça ao tesouro, que é um tesouro fantástico que nós temos aqui. O António José... Olha, e eu ainda tenho pernas para correr, fazia. O António José Correia desfez-nos a mesa ao que vale. É que estamos perdoados porque estamos mesmo na reta final desta parte das conferências. Mas, Catarina, já estou... Está prometida uma caça ao tesouro. Ainda não, deixa-me ouvir o José Calixto. José Calixto, muito rapidamente, um minuto também para si. Como é que se consegue? Há regiões aqui que são... É que a pergunta é um bocadinho complicada, mas a resposta se calhar nem é. Há regiões aqui que beneficiam diretamente do Alqueva e têm a agricultura virada nesse sentido, por causa dos recursos que têm em mãos, mas também há outras regiões daqui que tentam fazer uso, têm uma agricultura a querer ser similar, mas não conseguem aceder diretamente a este recurso fantástico. Como é que se gera aqui o equilíbrio? Muito rapidamente. Eu penso que a infraestrutura de fins múltiplos de Alqueva foi planeada e sabia-se onde é que ela podia chegar. Felizmente chegou muito mais além daquilo que inicialmente se previa. Concretamente na questão da rega agrícola, previa-se se calhar 100 mil hectares de regadio e consegue-se, por poupança, por boa gestão da água, nesses 100 mil hectares, chegar aos 150 e, portanto, há aqui algumas regiões mais a montante da barragem que no início se calhar não estavam previstas ter esse fim múltiplo e passaram a ter ou passarão a ter, como é o caso de Reguengos, que aspira rapidamente a que comecem as obras do bloco de rega de Reguengos de Monsaraz. Mas em relação ao futuro, deixe-me também dizer 2 ou 3 coisas. Muito rápido. Eu penso que todos os desafios, todas as pistas que aqui foram deixadas são muito importantes, mas eu acrescentaria outra. O Alentejo está na moda e deve-se virar ao exterior e fazer redes internacionais que possam copiar boas práticas. Nós viemos até aqui talvez pela baixa densidade que temos e isso é uma vantagem em termos de preservação do ambiente, mas também é uma dificuldade às vezes em termos de recursos.
Mas eu penso que se nós nos capacitarmos, que já foi uma palavra aqui utilizada hoje, através dessa participação em redes internacionais, estar perto das grandes decisões sobre sustentabilidade, respeitar as nossas próprias estratégias de adaptação às alterações climáticas, fazer projetos de enorme importância, como há pouco tempo terminámos em que investimos 21 milhões de euros a substituir 55 mil luminárias antigas, poluidoras, gastadoras, por luminárias de LEDs em todo o Alentejo Central. Isso são boas práticas que muitas vezes vamos buscar a outros países, a outros parceiros mais avançados do que nós. E, portanto, essa pista da rede, trabalhar em rede e de estar perto dos centros de decisão é importante para que não sejamos os últimos a usufruir. Exatamente, é uma mais-valia para evoluir, é beber conhecimento dos outros. São as tais boas práticas que devemos adotar quando são boas realmente e também dar um exemplo Um exemplo outros. Muito prático. No final do ano passado vimos aprovado pela Comissão Europeia um projeto Horizonte 2020 chamado Auroral, que tem um orçamento de 17 milhões de euros precisamente para transferir tecnologia de universidades do norte da Europa, fundamentalmente, para regiões de baixa densidade, como é o caso da nossa, mas outras no sul da Europa. Foi através da Agência de Desenvolvimento Regional, a ADRAL, que é outro player fundamental neste processo. Meus senhores, muito obrigada. Foi um gosto tê-los aqui neste último painel. Catarina